Deus nos ajude. Irmãos, nós estamos em campanha de missões estaduais, não é? E esta camisa aqui é da campanha. Eu vim a caráter hoje, tá? Porque eu quero falar sobre esse tema aqui. É tempo de reconstruir. Então, a igreja, junto com a Convenção Batista Fluminense, que tem vários projetos na área de missões estaduais. O pastor Daniel Cunta, que é o nosso executivo de missões estaduais, ele tem se empenhado em fazer com que o trabalho de missões estaduais possa chegar nos lugares onde há necessidade de reconstruir vidas, reconstruir igrejas até. A ideia de reconstruir igreja é o trabalho e o projeto que a nossa convenção tem de apoiar as igrejas que precisam de fortificação, de revigorar-se em várias áreas, né, para prosseguir o seu trabalho. Mas principalmente reconstrução do nosso ânimo neste tempo difícil que estamos vivendo. Não é? Pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a reconstruir a nossa coragem para caminhar nesse tempo difícil. Então, é este o tema que pretendo compartilhar com vocês. E o texto é o texto que é o texto tema, o texto divisa de Neemias capítulo 2, versículo de número 18, que diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus nos fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Reconstruir, né? Como disse, esse é o tema da nossa Convenção Batista Fluminense para este tempo em que é o foco de missões estaduais, tendo como divisa o texto de Neemias. O pastor Hamilton, que é o nosso executivo estadual, ele escrevendo no site, o editorial do site da convenção sobre esse tema, tempo de reconstruir, eu anotei aquilo que ele escreveu, quero compartilhar com os irmãos, inclusive com você que está em casa. Deus o abençoe, seja bem-vindo também. Diz assim: vivemos uma sociedade marcada por projetos ideológicos que visam a desconstrução e destruição de princípios e valores fundamentais. Palavras do pastor Hamilton. Valores fundamentais de nossa fé, da família cristã. Logo, precisamos reconstruir os alicerces do edifício espiritual e ético que são fundamentais à nossa vida cristã. E à semelhança do que fez Neemias, ele toma o texto de Neemias como exemplo, que não apenas sofreu pela tragédia do abandono daquilo que julgava importante para Deus, mas não ficou inerte e prostrado apenas de braços cruzados. Ele orou e jejuou. Orou por 4 meses, preparando-se para receber a direção do Senhor. Então, esta colocação do pastor Hamilton, né, que é o nosso executivo, que está no site da nossa convenção. Assim, irmãos, hoje, então, entendemos que precisamos deste encorajamento para ser usado por Deus, para ser instrumento no processo de reconstrução, levando em considerações ações importantes e indispensáveis na vida cristã. O processo da reconstrução, nós podemos perceber esta experiência na vida de Neemias de uma maneira muito enfática quando nós lemos o capítulo 2 a partir do verso 1, não apenas o versículo lido, que começa no verso 1 e que vai até o verso 10. E o rei me disse: por que você, Neemias, está triste? Pois
estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Então disse eu ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração estando a cidade, ou seja, ele fazia referência a Jerusalém, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique, eu a reconstrua. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um tempo certo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até chegar a Judá, como também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço e da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, e deles a carta do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem de Israel, dos filhos de Israel. Então, este texto, do 1 a 10, mostra-nos exatamente a experiência de Neemias diante da notícia que recebera da destruição da sua cidade, o quanto seu coração foi impactado para ser usado pelo Senhor para a reconstrução da sua cidade. Assim, irmãos, foi depois que Neemias tomar conhecimento das ruínas em Jerusalém, seu coração se entristeceu, ele foi ao rei, o rei concedeu-lhe a oportunidade de ir a Jerusalém, e ele ali foi, e foi usado pelo Senhor. O que a gente pode perceber aqui neste texto? Na experiência de Neemias para a reconstrução, que características ou comportamentos importantes precisam ser observados para que eu seja instrumento de Deus para a reconstrução? A reconstrução de um povo, a reconstrução de caráter, a reconstrução de ideais, a reconstrução de serviços ao Senhor, a reconstrução da igreja e também da minha vida em especial diante do Senhor. Primeiro, para que Neemias pudesse ser usado pelo Senhor para reconstruir a cidade de Jerusalém, e para que eu seja instrumento do Senhor para reconstrução, e entender que é tempo de reconstruir, é preciso orar com insistência antes de fazer qualquer coisa. Neemias orou, e levou tempo orando, e esperando a oportunidade de falar com o Senhor. Veja aí o versículo 4. Neemias orou, jejuou, orou perante o Deus dos céus. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, que palavras foram estas? Capítulo 1, verso 4. Que palavras foram estas? As notícias que vieram de Jerusalém. Meu coração ficou entristecido, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias.
E por estes alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, irmãos, não podemos abrir mão da oração. Assim como Neemias não abriu mão da oração, nós também não podemos abrir mão da oração para sermos instrumentos do Senhor na reconstrução. Ouvindo eu estas palavras, ou seja, as informações desagradáveis vindas de Jerusalém, assentei-me e chorei, tristeza profunda, impacto no coração de Neemias, e lamentei por alguns dias. A tristeza pode durar por muitos dias ou por alguns dias. Foi assim que aconteceu com Neemias. E posso, e devo até mesmo chorar diante das agonias e diante das terríveis circunstâncias, mas isso não deve durar a vida toda. Em algum momento eu preciso agir. E para eu começar a agir, eu preciso orar a Deus, falar com o Senhor. Estive jejuando e orando. Orar e agir. Orar é agir. E perante o Deus dos céus, significa que ele estava falando com alguém que ele sabia que podia ouvi-lo. E sabemos que temos um Deus que nos ouve. E diante das circunstâncias deste tempo, em que sem dúvida nós precisamos ser instrumento do Senhor, neste tempo de reconstrução, precisamos entender que temos um Deus que nos ouve. Em segundo lugar, na experiência de Neemias, que pode ser também usada como experiência para nós, nós precisamos entender que em alguns momentos é preciso começar, ou recomeçar, ou começar de novo. Henry Ford disse que o fracasso é uma oportunidade para a oportunidade de começar de novo. Ou seja, quando vem o problema, quando vem as circunstâncias, quando vem qualquer que seja ela a circunstância, neste tempo, a circunstância da pandemia, onde muitos têm sido afetados, inclusive nós como igreja do Senhor, terrivelmente afetada neste tempo. É possível que a gente tenha que buscar no Senhor a direção para recomeçar, para reconstruir, para ser usado pelo Senhor. Neemias então se coloca aqui como resposta da sua oração. Olha o versículo 5 do capítulo 2. Ele disse ao rei: se é do teu agrado, ó Deus, o rei, me envia. Peço-te que me envies ajudar. A pergunta é, irmãos, o que eu posso fazer diante das circunstâncias? Circunstâncias elas às vezes agravantes, que muitas vezes a igreja se depara no processo da reconstrução. O que eu posso fazer? Enquanto servo do Senhor e membro da igreja do Senhor, entendendo que eu posso ser esse instrumento do Senhor para reconstruir, para começar de novo, para fazer a obra de Deus. Neemias então se colocou à disposição, se colocou diante do Senhor, dizendo ao rei: peço-te que me envies ajudar. Que nós possamos pedir ao Senhor a orientação dele, de como ser instrumento do Senhor, neste tempo de reconstruir. Em terceiro lugar, ter a aprovação daqueles que estão no curso das circunstâncias. Veja aí o versículo 6 do capítulo 2. Aprove ao rei enviar-me. Ou seja, ele recebeu do rei a aprovação. Naquele diálogo que o rei teve com ele: percebo que você está triste. O que aconteceu com você? Você não é assim. Então ele abriu o coração, não é assim que a gente diz? Ele abriu o coração para o rei e disse: como ficar alegre diante da destruição da minha cidade? E então o rei, percebendo que aquele momento era importante na vida de Neemias, entendeu que deveria enviá-lo. E aprove ao rei enviar-me, apontando-me desde que eu o apontasse o tempo certo, né? O tempo de retornar. Aprove ao rei
enviar-me. Ou seja, teve a aprovação daquele que estava a quem ele estava sob a sua liderança, determinando o tempo do cumprimento da missão. Então, quando Neemias saiu dali, da presença do rei, sabia que havia um tempo de ir e voltar, mas com a certeza de que deveria cumprir a missão. Em quarto lugar, assim como Neemias, para reconstruir a sua cidade, e nós, como instrumento do Senhor neste tempo de reconstrução, precisamos reunir os recursos para esta construção. Neemias encontrou recursos para a sua segurança. Versículo de número 7 do capítulo 2. Dei-me cartas para os governadores, recurso para a sua segurança, para que ele pudesse atravessar os reinos para chegar a Jerusalém, para que ele não fosse impedido no meio do caminho. Então nós precisamos desses recursos também, para que a gente possa avançar e não ser impedido. Ele também intentou ter recursos materiais necessários para a obra. Versículo 8. Ele pediu ao rei que também lhe desse carta para que pudesse ir a Asaf, o chefe da floresta, o guarda da floresta, para que pudesse ter material necessário, madeira necessária, não é? Então, recursos materiais, recursos para que ele pudesse reconstruir a cidade, para que me dê madeira para reconstruir os muros e casas. E o rei concedeu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ele estava reconhecendo que aquela atitude do rei em dar a carta, tanto para passar pelos reinos, como também a carta para autorizá-lo ter os recursos materiais, ele entendeu que a mão do Senhor estava sobre ele. E isto ser o resultado da oração de Neemias, com certeza. A mão de Deus estava com ele. Então, irmãos, é responsabilidade da igreja, é responsabilidade de cada um de nós crentes que tem na direção da vontade do Senhor, a incumbência na construção e reconstrução, buscar recursos para que possamos cumprir a obra, mas sempre dirigido pela vontade do Senhor. A obra missionária precisa também de recursos como a nossa oração, os nossos cuidados para com os missionários, e recursos financeiros através das nossas ofertas, para que eles possam também avançar na reconstrução de vidas no campo missionário. Em quinto lugar, na experiência do grande homem de Deus, Neemias. Aliás, eu gosto muito de Neemias, gosto muito do livro de Neemias. Conta-nos uma história que nos fundamenta realmente quanto a ser homens e mulheres usados pelo Senhor, como foi Neemias. É preciso manter-se no foco. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que ações são colocadas diante de nós para que, em algum momento, nós sejamos desvirtuados, sejamos desfocados, né, diante daquilo que precisamos fazer. Manter-se no foco, sem se deixar intimidar, até mesmo diante dos opositores. Neemias se depara com opositores severos, mas ele não se intimidou. Veja o texto, capítulo 2, verso 10. O que ouvindo Sambalate, o amonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente, por alguém estar chegando e procurando fazer bem aos filhos de Israel. Percebe? Há pessoas que se desagradam até mesmo por aqueles que estão chegando para fazer algo bom. Se opõem. Sambalate e Tobias são os opositores de Neemias, irmãos. O texto
disse que os opositores ficaram extremamente aborrecidos com Neemias e com todos que com ele estavam. Veja ainda, olha aqui, segue comigo aqui, agora no versículo 19 do capítulo 2. Ouvindo Sambalate, o Amonita, o Hormonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gessem, agora não é mais dois, não são mais dois, agora são três. E Gessem, o árabe, zombaram de nós. Ah, quanta zombaria contra a igreja do Senhor desse tempo. Neemias também esteve diante dos seus opositores que zombavam e desprezaram e disseram: que é isto que fazes? Sambalate, Tobias e agora também Gessem zombam de Neemias e de toda a congregação de Israel. Mas Neemias e todos os envolvidos na reconstrução ficaram firmes. E nós, enquanto sendo instrumento do Senhor neste tempo de reconstrução, precisamos continuar firme no propósito de avançar. Então Neemias ficou firme e não se deixou enfraquecer. E olha que o Neemias responde, versículo de número 20 do capítulo 2. Neemias dá uma resposta a Sambalate, Neemias dá uma resposta a Tobias e também a Gessem. Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Quando nós estamos sendo instrumento do Senhor para a reconstrução, em meio às circunstâncias, é o Deus dos céus que nos faz avançar e prosperar. É o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Ele não se deixou abater, irmãos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então ele foi duro com aqueles homens, não é? Se vocês querem tentar parar a obra de Deus, vocês não têm parte com Deus. Mas os opositores continuam insistindo. Eles continuam insistindo. O opositor é assim mesmo, ele insiste. Os opositores se mantêm insistentes em se lançar contra a congregação de Israel. Veja aí o versículo de número 1 e 2 do capítulo 6. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gessem e árabe, olha aqui, e o resto dos nossos inimigos, agora não é mais apenas Tobias, não é mais apenas Sambalate, não é apenas Gessem e o resto dos nossos inimigos. É assim que acontece. Os opositores vão fazendo, escola e tendo pessoas que vão agregando-se a ele. E assim aconteceu no dias do Neemias, que eu tinha, ouvindo eles, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto ainda as portas. Sambalate e Gessem mandaram dizer-me: vem congregar com a gente, aqui juntamente conosco, em nossa aldeia, no vale de Ona. Porém intentavam fazer o mal. Veja, irmãos, assim funcionam os opositores: Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe e outros, o resto dos nossos inimigos. Primeiro, Sambalate e Tobias. Segundo, Sambalate, Tobias e Gessem. Terceiro, Sambalate, Tobias, Gessem e mais o resto dos nossos inimigos. Vem congregar com a gente. Lembra do jardim do Éden? Não foi isso que Deus falou. É assim que agem os opositores da causa do mestre. Eles tentam distorcer a ideia central que temos de servir ao Senhor. Mas na realidade, Neemias declara: intentavam fazer mal. E mais uma vez, Neemias mantém-se firme e responde:
versículo 3 e 4 do capítulo 6. Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. E do mesmo modo, eles enviaram a mim, olha, foi insistente, por 4 vezes. E a mesma forma eu lhes respondi: faço uma grande obra e por isso não posso ir ao vosso encontro. Faço uma grande obra, e a consciência de que estamos focados na missão. Diante da insistência dos opositores, Neemias manteve-se firme. É da mesma forma que lhes respondi, todas as vezes. Eu lhes respondi desta forma: faço uma grande obra, eu não vou deixar ser apanhado por vocês. Sabemos então, irmãos, da necessidade, como igreja do Senhor, neste projeto de reconstrução, de nos manter firme, neste tempo de tamanha e velada oposição à igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Seja ela manifestada por sanções, como nas terras onde a igreja é perseguida de forma contundente, ou disfarçada em ideologias culturais e políticas. E nós precisamos manter firme, para não sermos roubados, né, do nosso foco de servir ao Senhor. E concluir a obra com êxito. Ponto 6. Concluir a obra com êxito. A construção, no caso da experiência de Neemias, era a construção de Jerusalém. E Neemias teve êxito em todo o percurso da obra. Muitos ajudadores, formando equipe, capítulo 3. Todos atuando com compromisso, capítulo 4. E veja aí o versículo 23, não vamos ler agora, mas você pode ler. A justiça e a igualdade no trato da ocupação da terra, capítulo 5. São aqui identificados por meio de um censo, né? Esse capítulo 5, a divisão das terras. Neemias volta a Tarshish após cumprir o tempo que tinha dito ao rei que ali ficava. E percebeu a necessidade de voltar e reconstruir a vida espiritual de Israel agora. E Neemias torna-se governador, e Esdras sacerdotes, capítulos 8 a 13, e restabelece o culto de Jerusalém. Portanto, irmãos, quando a igreja e os crentes estão comprometidos, tendo como bom exemplo o exemplo de Neemias, e seus parceiros se sentindo fortalecidos para cumprir a missão na conclusão da obra da reconstrução, principalmente nesse tempo tão necessário, quando muitos se têm enfraquecido em sua fé, nós, como igreja do Senhor, precisamos nos manter firmes no propósito de servir e ser obediente ao Senhor, praticando aquilo que o Senhor nos confiou e sendo instrumentos do Senhor na pregação da palavra da verdade. Encerrando, o que aprendemos com Neemias? Aprendemos com Neemias o valor da oração, a busca da direção e vontade do Senhor, do serviço, em tempo de reconstrução. Aprendemos com Neemias a importância de entender o tempo de agir como resultado da oração. Aprendemos com Neemias a indispensabilidade do compromisso com a obra, sem se deixar levar, para que possamos cumprir a missão. Aprendemos o quanto é necessário e precisa estar no foco, e não permitir que opositores tenham êxito na tentativa de enfraquecer a obra. Aprendemos que estar apercebido de quanto estão à disposição para ocupar ou cooperar para a realização da obra. Você viu que Neemias contou com muita gente. E aprendemos que ser instrumento da reconstrução, não apenas de muros ou cidades, mas também de vidas
vidas espirituais para prestar cultos ao Senhor. E neste tempo de reconstrução, é preciso deixar que o Senhor possa falar à sua igreja e aos crentes. É preciso compreender que a mão de Deus é que confirma a nossa obra. É preciso se colocar como resposta às orações e formar equipes de ação comprometidas com a reconstrução e se lançar à obra que o Senhor nos confiou. Concluindo, portanto, irmãos, precisamos nos lançar à obra da reconstrução com a convicção de Neemias, capítulo 2, verso 18. Então lhes declarei como a mão de Deus me foi favorável. Que o Senhor nos abençoe, para que sejamos instrumentos do Senhor, nós que estamos aqui, você que está em casa, você que está me ouvindo, seja onde for, Deus quer usar você neste tempo de reconstrução. Oremos pelo trabalho missionário da nossa junta de missões estaduais, para que sejam homens e mulheres de Deus reconstruindo vidas. E nós, como igreja do Senhor, aqui, sejamos instrumentos do Senhor também para reconstruir. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por este momento de culto. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos deu nesta oportunidade. E permita, Deus, que nós sejamos realmente instrumentos do Senhor, para que homens e mulheres sejam fortalecidos e a sua fé, e muitos que têm enfraquecido em sua fé, possamos ser instrumentos de reconstrução da confiança de pessoas na tua palavra. Abençoa a nossa igreja neste lugar, e com o Senhor tem poder de fazer a tua obra, e através de nós queremos que a tua mão seja conosco. Oramos em o nome santo de Jesus. Ó Deus, que a tua imensa e favorável graça e amor na pessoa do teu Filho Jesus Cristo e pela obra manifestada em todos os lugares pelo teu Santo Espírito, seja com a tua igreja reunida neste santuário e com todos aqueles que te servem, espalhado pela face da terra, em casa ou trabalhando, onde estiverem, seja o instrumento de reconstrução para este tempo. Em o nome de Jesus, amém.